o vídeo vai parecer de comédia, mas eu não sou ator e muito menos comediante, tá? Então a semelhança aqui é meramente pela ocasião, tá? Que é bizarra. O que é uma pessoa apátrida? Uma pessoa apátrida é aquele ser humano que não tem a sua nacionalidade reconhecida por nenhum país, tá? Exemplo disso é o filme O Terminal com Tom Hanks. Na trama, ele interpreta lá um personagem, Victor Navorsky, né, alguma coisa assim, do qual ele pertence, ele é um cidadão de um país fictício, óbvio, né, elaborado ali pro filme, né, chamado Cracósia, ok? E enquanto ele está viajando para os Estados Unidos, o que acontece? No meio do voo, o seu país Cracósia sofre um golpe de estado. E quando ele chega no aeroporto americano, ele tem o seu passaporte não reconhecido. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos não reconheceu o governo, né, instituído pelo golpe de estado. E aí ele passa 18 anos dentro desse terminal. O filme ele é engraçado, recheado de um drama, mas ele foi real, tá? Ele foi real. Isso aconteceu com um refugiado iraniano, certo? E ele ficou no aeroporto, se eu não me engano, francês, né? De 1988 até 2006. Essa história aconteceu, tá? Só que os americanos, Hollywood, adaptou o filme ali para os Estados Unidos, certo? Então uma apátrida é o Victor do filme, entendeu? Qual é a relação com o vídeo? O Eduardo Bolsonaro, né? Olha só o que ele fala aqui, se liga. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma notícia em primeira mão, que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, onde há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter o passaporte comum. Assim sendo, dentro de 30 ou 60 dias, assim que eu perder meu mandato, for notificado disso, eu tenho que devolver o meu passaporte diplomático. Ou seja, se confirmada essa notícia, eu peço a vocês que são repórteres investigativos para que vejam a veracidade disso, né, se há realmente essa ordem, mas ao que parece sim, ela existe. Eu vou ficar sem passaporte brasileiro, em mais uma tentativa da Alexandre de Moraes de minar o meu trabalho. Essa questão do passaporte, eu estou vendo exatamente como é que ela se configura, né? Mas, em princípio, eu estou aí sob o risco de perder a possibilidade de passaporte brasileiro. Isso não me impediria de fazer outras saídas internacionais, porque eu tenho outros meios para fazê-lo. Ou, quem sabe, até correr atrás de um passaporte de apátrida, né? Vamos ver como é que isso daí acontece. Primeiramente, é mentira. Eu pesquisei, não existe nenhuma ordem, né, nenhuma comunicação oficial no Itamaraty, tá? Isso é uma coisa que ele inventou na cabeça para ele criar mais uma polêmica, tá bom? E sair na mídia aí, né? Porque logo ele vai ficar aí no limbo do esquecimento, né? E por que você perdeu, Eduardo, o seu passaporte diplomático? Porque o passaporte diplomático é um benefício que está vinculado ao seu mandato. Então, se você e o Ramagem não são mais deputados, vocês não têm o direito. Isso está na lei, isso acontece com todo mundo que não é mais autoridade. Então a Câmara, a decisão da própria Câmara, dos seus pares, né? Isso faz parte do regimento da casa, ok? Então isso é algo totalmente constitucional. Não há nenhum crime aí, tá? Agora, óbvio que você fez cagada pra caramba e mereceu perder o mandato. Mas o seu mandato não foi perdido por perseguição. Foi porque você faltou, né? Você faltou. Das 78 sessões da Câmara, que é o seu trabalho, deveria ser, você faltou 58. Então, regimento interno foi cumprido. O regimento interno, da qual você sabia disso, tá? E, por favor, você não é apátrida. Para ser considerado um apátrida, você teria que ser um cidadão de lugar algum. E você é um cidadão brasileiro. Processado, né?
pela justiça brasileira, mas é um cidadão brasileiro, tá? Ou seja, os Estados Unidos têm representante do Estado brasileiro em solo americano, que são as embaixadas. No caso de um apátrida, ele não teria representante do país dele, né? No país que ele está no momento, tá bom? Ou o país que você está não reconhece o governo desse país de origem seu, que no caso é o Brasil, como um governo legítimo. E os Estados Unidos, há 200 anos, reconhece o Brasil como um Estado legítimo e todos os seus governos, inclusive o tempo do regime militar, tá? Inclusive no tempo do regime militar. 21 anos de regime militar no Brasil, tá bom? Continuou sendo considerado como governo legítimo pelos Estados Unidos, tá bom? Ou seja, você mente, um mentiroso contumaz. É disso que o bolsonarismo sobrevive, se nutre. E essa é mais uma narrativa que mantém os bolsonaristas mongoloides, né? Nesse estado de transe, de idolatria, né? De uma necessidade emocional sustentada por mentiras, mentiras, mentiras e mentiras. Quem ouve eu tá sempre confrontando a família Bolsonaro e tudo, acha que eu sou de esquerda. Eu não sou de esquerda, não sou petista, tá? Só que eu não sou burro e eu vou sempre estar desmentindo todo tipo de desonestidade, principalmente desse ramo da direita, dessa bizarrice chamada bolsonarismo, né? A minha principal missão é detonar com o bolsonarismo, expor a hipocrisia, tá bom? E igualar, como qualquer outro movimento político corrupto e tradicional do fisiologismo, tá? Então é isso. Combater o bolsonarismo, eu acho que é a minha maior missão. Por quê? Porque eu ajudei a criar essa porra. Se a gente não precisava de massa de manobra, aí veio a gente e criou mais uma. Isso ajuda ou atrapalha o Brasil, que sempre foi deficiente, né? Na formação de uma classe justa, né? Moralmente correta, eficiente. Claro que atrapalha o Brasil e os brasileiros, né?